o Grêmio ficou só no empate contra o Vitória, Calheiros. Foi isso. Aí o jogo foi em Caxias do Sul, né? O Grêmio não tinha arena em Porto Alegre, estava cedida para um show de rock, por isso jogou na Casa do Juventude. E mesmo assim, né, conseguiu se agarrar nesse pontinho aí que por pouco não escapou. Gol, sabe de quem? Do Fernandinho, que ontem chegou à marca de 100 jogos com a camisa tricolor. Vamos ver como é que foi. O mando de campo era do Grêmio, mas o jogo foi lá no Alfredo Jaconi. E logo aos 16 minutos, um balde de água fria no time tricolor. Uma tabelinha sensacional, acabou com o Patrick livre dentro da área. Ele encheu o pé e deixou o Vitória à frente do placar. O problema é que o assistente não viu que o Patrick estava meio metro à frente. Posição irregular do lateral do Leão. Só que não demorou muito para o Grêmio chegar ao empate. Leonardo colocou a bola na cabeça do Fernandinho, tudo igual no Alfredo Jaconi. Ainda no primeiro tempo, o Vitória assustou com Trellis, Neilton. Mas a chance mais bonita da partida, sem dúvidas, foi essa do Luan. Lençol do atacante tricolor e sem nem deixar a bola cair, emendou para a linda defesa do Fernando Miguel. Na segunda etapa, o Vitória ficou com um homem a menos. Felipe Souto chegou forte no Ramiro, levou o segundo amarelo e foi expulso. A partir daí, o Grêmio apertou mais. Sufocou o time baiano, mas não conseguiu chegar ao segundo gol. 1-1 placar final. Mesmo com o empate, o tricolor segue na vice-liderança e o Vitória na 16ª colocação. Não adianta o jogador entrar em campo e ficar com o pensamento do jogo do dia 22. Por isso que eu coloquei para eles, ninguém é titular para o dia 22. Então eu estou fazendo revezamento em algumas posições e os jogadores sabem disso. Quem vai se escalar para o próximo dia 22 é o próprio jogador. Então não adianta o cara achar que está certo para o dia 22. Não, ninguém está certo para o dia 22. Estou colocando todo mundo para jogar, independente da posição, para ganhar em ritmo de jogo e para ver o aproveitamento de cada um em sua devida posição. Depois, no próximo dia 22, aí eu defino quem começa a partida. O Vitória passou no teste também nesse quesito, segurou o empate, é um ponto que nos distancia um pouquinho da zona. É importante nessa fase do campeonato agora você somar pontos importantes e somar um ponto contra o Grêmio, que é finalista da Libertadores fora de casa, deve ser comemorado sim. Tudo igual no Alfredo Jaconi, então, final de jogo, 1-1. O Vitória, que não teve medo de enfrentar o Grêmio e acaba não sendo uma novidade, pensando no retrospecto do Vitória jogando fora de casa, né, Paulo Lima? Os 2 gols saíram no primeiro tempo, na sequência, segundo tempo, o futebol caiu um pouquinho, até porque o Vitória teve um atleta a menos, né? Agora, alguém duvida que o Renato tem um discurso motivador, mas lá no íntimo dele ele sabe muito bem quem é titular dessa equipe, né? Ele não tem a menor dúvida, né? Vai jogar com o Cânimo, vai jogar com o Jeromel, vai jogar com o Luan, vai jogar com o Arthur, né? Ou seja, não tem muito o que fugir do Grêmio. É uma motivação a mais para essa turma que está ali, né? Para o Jael, enfim, para outros jogadores que estão, de certa maneira, tentando o Jael. Até acho que é um cara importantíssimo. Muito se fala que ele não faz gols, não balançou as redes ainda, mas eu acho que é um cara importantíssimo nessa reta final de Sul-Americana, que é um cara forte que pode dar algum tipo de respaldo. O Barros a gente não sabe, né? O Renato está nessa expectativa do Barros jogar ou não jogar. A ausência do Barros, sim. Eu acho que isso mexe com a cabeça do Renato, né? Porque um experiente jogador de muita qualidade, em jogos importantes e decisivos, ele aparece, ele não se omite. Aniversariante do dia, hein, Paulo? Então parabéns para ele. Então, o diretor médico do Grêmio, doutor Márcio Bolzoni, ele garante o Lucas Barros pronto para o dia 22. Mas não está jogando, né, Calheiros? Então tem essa, mas até lá ainda tem um tempinho para recuperar. Então, mas no resto da base do Palmeiras, não tem como você, do Palmeiras ou do Grêmio, você não tem como imaginar um Grêmio diferente daquilo que foi. Agora o Renato tem toda a razão. É bom motivar, é bom até para jogar, porque vai que tem um qualquer, né, ou um problema qualquer que seja, enfim, uma situação agora do dia a dia da vida de todos nós, de ser humano, que não possa ter um atleta, e você vai ter um também que está no ritmo de jogo e está bem focado na competição. Além de montar um time muito competitivo, como o Renato montou,
impressionante as alternativas que o Renato está buscando no elenco do Grêmio, né? Ontem já pintou esse menino Leonardo, já tem o Jailson, enfim, no Grêmio, perdão. Já pintou esse menino Leonardo, já tem o Jailson, já tem o próprio Everton Cebolinha, que é o 12º jogador desse time do Grêmio. Quer dizer, opções que o clube está gerando dentro de sua própria casa. Isso é legal. E valorizando ainda mais o seu grupo de jogadores. Olha, não à toa, hein? E ontem, até a gente no exercício, assim, discutindo, o Eugênio Leal até levantou uma ideia interessante. Será que se a Libertadores, porque esse ano temos esse modelo diferente, né, da Libertadores disputada no ano inteiro. Será que se a Libertadores tivesse terminado lá em julho, essa folga do Corinthians seria tão grande assim com relação ao Grêmio? Pelo que o Grêmio apresenta também nesse ano? Hein, Paulo Lima? É uma boa questão, hein? Lógico que quando a gente fala do Lucas Barros, né, mesmo tendo jogado ontem, né, assim, a gente percebe que o Renato está colocando ele no jogo para poder ter uma qualidade e a participação dele na competição. E ritmo, né? E ritmo. Você vê que ontem não foi o jogo dele, né? Não foi o jogo. Voltou, como você falou, o Departamento Médico garante que ele já jogou ontem, participou do jogo, mas é um cara que preocupa o Renato, por isso está sendo colocado no jogo. Mas, sem dúvida, a trajetória do Grêmio no campeonato, mesmo com jogos que foi deficiente, né, jogando com alguns de seus reservas, a trajetória do Grêmio é a trajetória de time que também estava brigando pelo título, é claro, se não tivesse aí o caminho a ser trilhado que é a Libertadores da América. Bom, eu falei que hoje o aniversariante do dia é o Lucas Barros, é o cara que tem muita moral com a torcida do Grêmio, com o Renato Portaluppi também. E sabe com quem mais ele anda bem, assim, na fita, tá tirando onda, dia do aniversário? Borussia Dortmund. Olha, Borussia Dortmund hoje amanheceu publicando imagens da época em que o Barros defendia o time, corria para a galera lá, para a Muralha Amarela, foi ídolo. Ele está completando hoje 32 anos, 33, vou conferir, ele é de 84, 32. Tá aí imagens, olha, bem legais. Ele balançando a rede e fazendo o que ele sabe de melhor, né, Paulo Lima? Exatamente isso. Esse é um cara que não... chegando aí aos 33 anos, 33, né? 33 anos, já está ele aí, ó. E aí o posto do Grêmio, né? Exatamente. É um cara que foi, né? Anos, papi. E foi meio que relegado a um terceiro, quarto plano no Palmeiras, encontrou apoio no Grêmio e está novamente se destacando, né? Outro destaque para o Grêmio esse ano, né? Como recuperou atletas. Ele e o Luan. Bem, o Léo Moura foi jogando bem. Histórico, né? Ele e o Luan são os artilheiros do time na temporada e são os artilheiros do time da Libertadores da América também, né? Vê a importância desse jogador. Parabéns então, Lucas Barros, aniversariante do dia, 33 anos, vivendo uma ótima fase. Bom, Paulo Lima, falta pouco para o Campeonato Brasileiro, restam 4 jogos e o Grêmio, até o momento, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro e tem pela frente, na Arena do Grêmio, o São Paulo, depois vai para Vila Belmiro encarar o Santos, em casa recebe o Atlético Goianiense e finaliza fora de casa, lá no dia 3 de dezembro, contra o Galo. Sequência agitada essa do Grêmio, hein? Eu acredito que o Renato, mesmo sendo início de temporada, né, de temporada para a decisão, que agora é quem entra na reta decisiva, de polimento, né, de preservar alguns dos seus principais jogadores, eu não vejo o Grêmio, por exemplo, diminuindo a sua potência nesses jogos finais, não. Acho que ele pode poupar como ele poupou ontem, alguns jogadores para dar rendimento maior exatamente no dia 22, como ele falou. A gente sabe, contra o Santos, pode até ser que contra o Santos o Grêmio faça uma opção de colocar só reservas em campo, como o Renato já fez anteriormente. Eu acho mais ali, Paulo Lima, na penúltima rodada, contra o Lanterna, o Atlético Goianiense, que provavelmente já estará rebaixado oficialmente. Não, mas são esses dois jogos. Né? Entre os dois jogos da final da Libertadores. Você vê ali, ó, dia 26, primeiro jogo dia 22 e o outro dia 29. Então ele poupa contra o Grêmio dia 19, poupa contra o Grêmio dia 19, contra o Santos dia 19 e poupa depois contra o Atlético Goianiense. Eu acho que esse é o caminho do Grêmio, não tem outra alternativa. E o Grêmio, perdão, Lívia, o Grêmio, claro, está apostando tudo na Libertadores, mas não pode abrir mão do G4. Porque se tropeça lá, né? Que é o Lanús que está do outro lado, né? Uma poupança ali, para o Grêmio se manter nessa zona de classificação direto na fase de grupo. Lógico, na parte de cima garantido mesmo, só o Corinthians com a vida boa, porque lembrando que o Santos hoje joga com a Chape e pode assumir a vice-liderança que hoje é do Grêmio. Agora, e a sequência do Vitória? Será que está confortável, não está? Pode azedar a maionese? Vamos lá.
Vamos conferir aqui, ó, Chapecoense fora de casa, Chape e Vitória já na próxima quinta-feira. Depois o Vitória recebe o Cruzeiro, joga fora de casa contra a Ponte Preta e finaliza o Campeonato Brasileiro em casa, lá no Barradão, recebendo o Flamengo, Paulo Lima, que pode estar numa crise, pode estar comemorando Sul-Americana, pode estar fora da Libertadores no Campeonato Brasileiro. O detalhe é que o Vitória, nos 2 jogos que faz fora de casa, é contra adversários diretos pela luta do rebaixamento. E fora de casa, o Vitória tem um retrospecto melhor do que como mandante. Tem a Chapecoense fora e tem a Ponte fora. E é claro que o último jogo contra o Flamengo é aquele jogo do fio da navalha, né? Porque a decisão para ficar ou cair, ficar na primeira divisão ou cair para a Série B pode ser exatamente na última partida lá no Barradão. Vamos falar então de um time, eu ali estava falando aí dessa última rodada do Vitória, que pode pegar um Flamengo, que a gente não sabe, né, onde é que o Flamengo vai chegar. Porque o Flamengo está ali no limite do G7, olha, com um velho conhecido no cangote. É claro que eu estou falando do Vasco.